Notícias, dicas e informações. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 12:00. Começa agora na Vibe Mundial, programa A Bruxa Tá Solta. Falando sobre terapias integrativas, complementares, holísticas e alternativas. A Bruxa Tá Solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Boa tarde, no ar. Mais um episódio do A Bruxa Tá Solta, aqui na Vibe Mundial, onde espiritualidade, cura e consciência se entrelaçam com verdade, respeito e responsabilidade. Teremos 2 blocos hoje, muito especiais, com um convidado que eu estou adorando conhecer, que vai trazer um tema daqueles que tocam fundo na alma. Terapia de reprocessamento generativo. Vocês já ouviram falar? Eu também não conhecia. Fiquei conhecendo e hoje vou perguntar bastante. Vocês também que estão aí pelo Instagram da Bruma Magias podem fazer suas perguntas, né? Porque é um assunto profundo. Você já se pegou, por exemplo, repetindo padrões emocionais, atraindo os mesmos tipos de situações ou sentindo que algo te bloqueia? Mesmo sem saber exatamente o quê? Pois hoje vamos mergulhar numa terapia que não trata só os sintomas, mas acessa a raiz, daquelas que eu adoro, que eu gosto de trazer aqui para vocês, a fonte onde tudo começa. Antes eu quero apresentar o meu convidado, nascido e criado em São Paulo, Robson Stolfi, conhecido como Professor Stolfi, é um profissional multifacetado, com uma trajetória marcada por resiliência, superação e dedicação ao próximo. Vamos falar muito sobre isso hoje, Robson. Aos 49 anos, ele se destaca como terapeuta certificado em terapia de reprocessamento generativo, TRG, método transformador que utiliza técnicas avançadas para libertar pessoas de traumas, medos, ansiedade, depressão e outras questões emocionais e psicossomáticas. Com uma formação acadêmica sólida, o professor Stolfi, que eu vou chamar de Robson, que já peguei intimidade, vocês sabem como eu sou, está no último ano do seu doutorado em Educação pelo Centro Internacional de Pesquisa Integralize. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui. Prazer enorme. Me fala um pouquinho de como o TRG caiu na tua vida, como que ele pode ajudar as pessoas. O programa hoje é teu, amor. Eu tô aqui de curiosa, igual os ouvintes. Tá bom, Daniela. Bom, a TRG aconteceu num momento para mim que eu precisava de ajuda, né? Então ela meio que caiu no meu colo. Eu tive um acidente muito grave, eu quebrei perna, né, tíbia e fíbula, e fiquei um bom tempo, né, precisando até reaprender a andar, fiquei numa cadeira de rodas, passei por todo um processo para poder reaprender a andar novamente, né? E aí o que acontece? Eu estava meio assim, chateado, para baixo, né? Eu não sabia que rumo mais tomar, né? Tinha acabado de sair de um colégio, onde eu coordenava esse colégio, né? E aí até eu pesquisando, eu sempre quis ajudar as pessoas, é por isso que eu sou professor, né? Eu sinto essa necessidade de ensinar. Não tem jeito. Você me entende, né? Total, a minha formação acadêmica é tradutor, intérprete, bacharel em letras. Eu dei aula de inglês muitos anos da minha vida, então o professor tá ali, né? Tá não tem jeito. E a gente gosta de ajudar. Sim. Mas eu senti a necessidade de ajudar um pouco mais, né? E aí eu pesquisava muitas terapias, alguns tratamentos alternativos, até que eu descobri a TRG. Do nada, eu estava zapeando um dia e apareceu a TRG para mim. Gostei do conteúdo, fiz um mini curso a princípio para ver se era isso que eu queria e depois me especializei. E aí eu fiz todo o curso, né? Corri atrás de tentar entender cada vez mais e foi muito bacana esse processo. Ele é um curso longo? Depende do seu tempo de disposição, mas normalmente você passa de 1 ano. Ok. Tá? Como eu tinha muita vontade mesmo de aprender, eu me dedicava às vezes 6, 7 horas por dia. Quando a gente gosta, né, Nossa, Robson? Não tem jeito, é apaixonante, né? É apaixonante, a TRG é apaixonante. E ela muda vidas, ela mudou a minha. Antes de eu começar a atender, eu precisei fazer o reprocessamento meu. É isso que eu ia perguntar. Preciso primeiro ser terapeuta de si, né? De si mesmo. Além de eu fazer em mim mesmo, eu também contei com a ajuda que na TRG a gente chama de anjo, né? São terapeutas já formados e que nos atendem também. Então eu
além de eu fazer a minha própria terapia de reprocessamento, eu falei, não, eu também quero a ajuda de um anjo para poder verificar se eu fiz tudo certinho no começo, né? Como que funciona esse reprocessamento? Então, isso que é muito gostoso na TRG, Daniela. É assim, o que, que nós fazemos, né? Como terapeutas, nós fazemos o nosso paciente ou cliente acessar as emoções mais profundas através do inconsciente. E como a gente faz isso? A gente busca desde a concepção uterina. Tá? Nós já temos o inconsciente formado. O nosso consciente vem depois, mas o inconsciente já é formado a partir da concepção. Não se trata de uma regressão. Ok, né? eu ia te perguntar a respeito até. Isso, e não há hipnose. Então, Ok. o tempo todo, o meu paciente ele está consciente. Consciente. Eu faço ele buscar tudo que está lá travadinho, guardadinho. Imagina assim, é que nosso cérebro fosse um sistema de informática, né? Um sistema computadorizado, onde nós temos lá arquivozinhos, que a gente, ao longo da nossa vida, esses arquivos vão sendo acessados e nós vamos guardando lá muita coisa que não nos serve, que nos atrapalha emocionalmente, são traumas, são medos, são alguma coisa que alguém disse e nos machucou, isso tudo fica gravadinho lá. Qual que é o papel da TRG? Fazer uma limpeza, né? Assim como a gente também tem que fazer uma limpeza no celular, no computador. Sim, é um reset, né? É um reset, exatamente. Que é necessário para o ser Muito, humano, muito. né? E há quanto tempo você está atuando? Há um pouquinho mais de 3 anos. Ok. Nessa tua experiência já, você trabalha com pessoas, por exemplo, que têm questões, que hoje em dia a gente ouve muito isso, né? De questões emocionais que acabam gerando a questão de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros transtornos. Você atua muito com o campo dessas pessoas, porque parece que cada vez mais as pessoas estão na ansiedade, parece que é o mal da humanidade, né? Sim, Daniela, é exatamente nesses aspectos que eu atuo. E Tá. depois da pandemia, eu posso dizer para você que parece que aumentou muito mais a ansiedade das pessoas, né? E os certos medos também que antes as pessoas não tinham e hoje parece que depois que ficaram presos, entre aspas, dentro de casa, gerou alguns certos medos, alguns traumas. Você, na tua opinião, as pessoas, exatamente por terem ficado tanto tempo presas dentro de casa, elas tiveram que se conhecer, né? Sim. Isso pode também ter gerado, ressaltado que estava no inconsciente delas, isso vindo à tona e também, né, de certa maneira, pego nas questões emocionais. Sim, Daniela, pode. E tem muito a ver, né? Quando a gente tem um tempo para nós, né, e paramos e refletimos, a gente começa a lembrar de muitas coisas, né? E começa às vezes a se cobrar de muitas coisas, né? Essa cobrança também muito acirrada não é legal, né? Sim. Então a gente precisa se cobrar, mas se cobrar com responsabilidade, com saúde. No que a TRG se diferencia de outras terapias, de outras formas terapêuticas? Muito boa essa sua pergunta, Daniela, porque assim, a TRG, por que que eu busquei, né, me formar como terapeuta TRG? Eu queria alguma coisa que desse resultado aos meus pacientes num curto espaço de tempo. A TRG se diferencia em 2 aspectos. Primeiro, se o meu paciente não quiser falar nada, ele não precisa falar uma palavra sequer, porque nós trocamos isso por pontuação, Tá. que vai de 0 a 10, onde 10 machuca muito o meu paciente e 0 não. Então a gente costuma dizer o seguinte, na pontuação da TRG, a gente precisa zerar sempre, né? Então nós vamos trabalhar aquele determinado trauma, aquele medo, né? Aquela ansiedade, e ele não precisa falar, de repente, aquilo que machuca. E o legal da TRG é que a gente pode tratar inclusive filhos, pais, parentes próximos, a esposa ou o marido, porque você não precisa falar aquilo que Sim. de repente incomoda, né? Vamos supor, você e seu marido, você é formada, quer tratar o marido, é possível fazer isso sem que ele exponha Sim. tudo que ele pense, né? Interessante Então pode isso. ser por pontuação. E a segunda, o segundo item da TRG que é muito bom é porque ele é rápido, tá? Diferente de outras terapias, de outros tratamentos, a TRG vai numa sequência lógica, Daniela. É o que nós chamamos do primeiro estágio da TRG, porque são 5 estágios, 5 métodos. O primeiro é o cronológico. Por que ele se chama cronológico? É o tempo. Nós vamos desde a concepção uterina, como eu te falei, até os dias atuais, até a sua idade atual, até esse exato momento que a gente está conversando. Então a gente vai passando de perdão, a gente vai passando de mês em mês, de ano em ano, verificando cada arquivozinho, como eu te falei lá. E vamos abrindo a gaveta e vamos limpando.
Interessante. Você falou de 5 estágios. Quais são esses estágios? Então, nós temos o primeiro estágio, que é o cronológico, onde então nós trabalhamos primeiro o paciente até chegar na idade atual que ele estiver. Depois nós trabalhamos o somático, que dependendo do que aconteça durante a terapia, a gente pode trabalhar junto o somático. O que é o somático? Muitas coisas que somatizam, que acontecem no nosso corpo, estão relacionados com o emocional. Então, por exemplo, às vezes um paciente ele traz uma dor de cabeça na hora, tá? A gente para e resolve a dor de cabeça sem tomar medicação, tá? Então a gente consegue reverter. Por quê? Aquela dor de cabeça dele que ele apresenta naquele momento é uma dor de cabeça passageira, é uma dor de cabeça referente a algo que ele lembrou, né? Então esse é o segundo estágio, que ele caminha paralelamente com o cronológico. Depois nós temos o método da potencialização, que é o último, perdão, o da potencialização. A gente tem o método futuro, né? E o que é um método futuro? É preparar esse paciente para os fatos que vão acontecer no futuro. Sim. Né? E aí nós temos também o método da potencialização, que é no final a gente potencializa esse paciente, criando uma espécie de proteção, como se fosse um escudo. E ele tem que estar preparado o que vai acontecer. O que eu sempre digo para os pacientes, Daniela, é que assim, não existe um mar de rosas. A vida não vai ser um mar de rosas. Sim, com certeza. Só que ele vai estar preparado para enfrentar o que vem pela frente. Até porque são gatilhos, né, que acontecem ao longo da vida. E de repente esses Exatamente. gatilhos podem continuar acontecendo de outras formas, né? Sim. Você cura o que já veio, mas podem acontecer coisas. Né? A gente não está isento, isolado numa ilha. Verdade. Até isolado numa ilha no planeta ainda é possível acontecer coisa ruim. Exatamente. Então, assim, como que essa pessoa depois continua caminhando por si, né? Sim. É interessante que tem todo esse amparo para depois. Tem todo esse amparo, e a gente precisa fazer com que essa pessoa ressignifique todo o passado dela e ela tenha forças para enfrentar o futuro, né? O que eu sempre, uma pergunta que sempre me fazem, assim, nem sei se você me faria, mas eu vou já antecipar, se a TRG tem recaídas, né? Não tem recaídas, tá? Por quê? Porque o paciente já aprende a ressignificar e se Porque tem muito preparar. processo terapêutico que tem, né, recaída. Exatamente. Na TRG nós não temos casos de recaídas, né? Por quê? Porque o paciente, ele sai de lá realmente pronto para enfrentar os maiores problemas que a vida ainda pode aparecer, né? Claro que todo mundo vai passar por luto, todo mundo vai passar por perdas financeiras, emprego e tal, mas ele tem que estar pronto para enfrentar tudo isso sem dor, sem sofrimento. E tem um processo de catártico, por exemplo, durante as sessões acontece, por exemplo, a pessoa explodir em choro, porque você vai cutucar feridas, dores, né? E dores muito profundas. Como você falou, tem sessão que às vezes o paciente nem fala. Sim. Então, assim, a dor é tamanha que para expressar fica difícil. Como lidar com isso aí como terapeuta? E agora como dica de terapeuta para os terapeutas que estão assistindo a gente. Ok, Daniela. Isso acontece com muita frequência até, tá? É o choro não contido. O que a gente faz para o paciente? A gente deixa ele chorar. Ele precisa daquele momento do choro, tá? Tem pessoas que têm dores fortes no corpo, às vezes braço, perna, cabeça, nuca, não importa, né? Em algumas dores, a gente sabe o significado. É isso que eu ia falar, você consegue mapear. Consegue. Agora, tem dores ou sensações que não tem como você mapear. Que é só o inconsciente da pessoa para poder explicar. Mas isso acontece sim. E aí a gente leva, né, toda a sessão com calma, tranquiliza esse paciente. É o momento dele chorar, ele tem que chorar. Não é fácil, principalmente quando há perdas emocionais relacionadas, né? Perda de um parente, de um amigo. Crianças, por exemplo, quando perde um pet, sofrem bastante com isso. Sim. O terapeuta tem um distanciamento ou ele pode se envolver na situação. Como eu digo assim, se envolver? Então, por exemplo, às vezes são questões emocionais muito fortes e a gente é ser humano, né? Como terapeuta, nós somos seres humanos antes de mais nada. E pode causar uma comoção nesse terapeuta que está ali de TRG. Ele pode se emocionar com a situação, não no envolvimento com a situação, mas sendo um ser humano, se envolvendo junto. Já aconteceu com você, por exemplo? Então, eu evito ao máximo, né, me emocionar com isso, porque a gente aprende a evitar, né? A gente aprende. E durante o curso, quando a gente vai se preparando a ser terapeuta, né, a gente tem muitas dicas de como se comportar a respeito disso. Porque se eu perder o controle junto com o meu paciente, eu não vou conseguir ajudá-lo, Daniela. Sim. Mas é claro que tem casos que mexem com a gente, sim, tá?
Que Depois fica até depois o pensamento, né? fica o né? pensamento. Eu tenho um caso específico, né? Assim, a moça, ela teve um abuso familiar, né? Em que o abusador, ela tem contato até hoje, né? Nossa, difícil. Então é difícil, porque você fala, puxa vida, né? Por que isso e por que que ela não toma um passo adiante, né? Uhum. Mas isso já foi, já se resolveu. Mas são situações que depois pra gente, no dia a dia, né? Sim. No nosso campo, a gente fica no pensamento, claro, não trazendo para somatizar pra gente, mas como ser humano mesmo, não tem como a gente não se indignar até com determinadas Sim, situações, né? verdade. Dá para colocar a parte da TRG em ambiente de trabalho? Dá para adequar, por exemplo, empresas que queiram ter um terapeuta, que trabalhem com isso, com os seus funcionários? E que tipo de resultado dá para perceber em equipes de trabalho? Tá. A TRG, ela só pode ser feita individualmente. Ok. Nós podemos atender para as empresas, não tem problema, só que é um trabalho individual. Não há na TRG a possibilidade de você fazer um trabalho, por exemplo, em grupo, todos ao mesmo tempo. Uhum. Né? Por quê? Porque nós precisamos fazer o trabalho do reprocessamento do inconsciente. Tá. Então é algo individual. Individual. Mas é importante. Por exemplo, as empresas agora têm o NR1 que precisa ser cumprido, né? Uhum. E é importante trazer esse trabalho do terapeuta, mas claro, sempre um atendimento individualizado. Melhora muito as relações comerciais, né? Entre patrões e empregados, entre os próprios colegas de trabalho. Eu tenho alguns casos que isso tem ajudado bastante nas empresas, nos relacionamentos, né, A gente observa muito, assim, a gente tem projetos de terapeutas formados pela Bruma e que nesses projetos estão dentro de empresa. E é interessante as estatísticas, geralmente o RH traz para a gente como estatística, assim. Então tem projeto nosso que está em departamento de vendas, que tem aquela questão muito cruel de você ter meta, você ter prazo, né? O prazo é cruel, épocas econômicas que o mundo está vivendo e o cara tem que cumprir prazo porque faz parte do trabalho dele e metas. E aí a pessoa entra num estado de estresse absurdo e leva isso para casa, reverbera numa série de situações. E os resultados são absurdos de você entrar com qualquer tipo de terapia num ambiente desse. Legal saber que pode encaixar também para ambiente. Muitas delas têm que ser individuais mesmo, porque às vezes é a questão da postura da pessoa, é a questão da vivência, né? Sim. Do que ela traz com ela. Como que ela é aplicada na prática? Como é a estrutura de uma sessão, por exemplo, passo a passo? Ok, vamos lá. Então, a primeira sessão, eu gosto de explicar como é que funciona a TRG, como é que vai ser o acesso ao inconsciente, né? Vou te explicar assim. A TRG, como que funciona o inconsciente nosso? Ele é como se fosse uma cebola. Vamos pensar numa cebola? Uma cebola tem várias casquinhas, não tem? Então, o que a gente precisa acessar? O mais profundo da cebola. Aquele miolinho que fica escondido lá. Portanto, a gente vai tirando as casquinhas da cebola. É isso que eu falo para os meus pacientes. Cada casquinha que a gente vai tirando da cebola é um problema que a gente está resolvendo. Até você chegar no que é realmente você, no seu eu interior. E você passar a entender que daqui para frente você vai construir uma nova vida, uma nova cebola. Então a gente faz toda uma dinâmica com o paciente, explica para ele, começo já desde a primeira sessão, porque ele preenche antes de vir para a primeira sessão, Daniela, uma anamnese. Tá. Eu consigo analisar ele alguns dias antes e verificar quais são as dores, as necessidades, quais são os traumas, os medos, né? E aí depois, nessa primeira sessão, então a gente bate um papo, explica como funciona e já inicio na primeira sessão o que nós chamamos de filme, né? O que é fazer um filme? É eu conseguir levar você a enxergar desde lá da sua concepção uterina, desde o momento o que aconteceu. Eu tenho relatos de pacientes que conseguem ver e escutar exatamente aquilo que aconteceu dentro do útero, durante o processo de gestação. Então, eu tenho pacientes que relatam, por exemplo, a cor da roupa que a mãe estava usando. Nossa, interessante. Parece uma coisa absurda, né? Mas é muito natural. Mas a recordação fica toda, né? Fica no inconsciente, mas fica. Fica. Esses dias aconteceu uma coisa comigo, da minha mãe pôr uma música pra mim, que ela falou assim, quando eu tava grávida, você ouvia muito essa música. E quer dizer, a música foi sucesso naquele ano e eu lembrava da letra inteira da música. Na hora que eu ouvi, eu falei, que coisa, eu lembro da letra inteira da música.
Pois é. Isso é Que fica muito mesmo, possível, né? fica muito marcado no nosso inconsciente. Tem gente que fala, nossa, eu não acredito que isso aconteça. Quando começa a fazer a sessão, fala, nossa, como pode? Pode, porque a gente tem o nosso inconsciente formado, Porque já tá desde ali, a né? concepção, É como eu te falei. impressionante. Como acontece em casos, por exemplo, de pessoas que já trazem algum tipo de transtorno? Hoje a gente fala muito do TDAH, Sim. se fala muito de transtornos de personalidade, né, borderline. Como que acontece uma sessão em relação à pessoa que já traz por si só uma questão de um transtorno? Tá. Daniela, esses transtornos muitas vezes estão relacionados aos primeiros anos da infância. Então, o que difere também a TRG de uma outra terapia, então, é que nós não vamos tratar aquele problema que ela traz hoje. Tá. Por quê? Porque eu preciso saber o que é que deu o gatilho para trazer esse problema. Uhum. Então, pode ter sido uma perda, pode ter sido um trauma, pode ter sido um acidente, pode ter sido uma fala de alguém, né? Pode ter sido um abuso. Então, o trauma que ela apresenta hoje, eu não posso querer ouvir dela esse trauma. Como ela já relacionou isso para mim na anamnese, ou tem paciente que não fala isso na anamnese, mas prefere falar pessoalmente, não tem problema. Não parece que às vezes vai ganhando confiança, né? Daí que vai se Exatamente. abrindo, né? Vai Exatamente. aflorando. Vai aflorando. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma paciente onde ela levou 3 sessões para começar a falar comigo. Ela só usava a pontuação. Na terceira sessão, ela falou assim, eu posso te contar uma coisa? Eu falei, pode. E aí, quando ela relatou, eu já mais ou menos já sabia o que é que ela estava tentando me esconder, né? Porque a gente consegue perceber, até por conta da leitura corporal que a gente faz também do paciente, tá? Então, é muito legal você ouvir o paciente antes, as queixas, o que ele tem. Mas eu não posso simplesmente chegar e querer resolver um transtorno que ele tem agora. Ele precisa entender que a gente precisa vasculhar a vida dele no cronológico. A gente tem que puxar lá de trás. Porque algo que ele apresenta hoje, Daniela, pode estar relacionado com algo lá atrás. Para curar padrões familiares, né? Muitas vezes, né? Ancestrais, né? Que vem aí. Exato. O que significa o campo gerador de possibilidades dentro da TRG? Eu fui pesquisar, viu? Olha só, professor, a gente tem mania, né? Não tem jeito, né? Você vai ver que eu pus umas 30 perguntas. Nós vamos ficar 2 blocos aqui, tem pergunta pra caramba. A gente deixa aqui também no Instagram. Tá bom. Quem tá assistindo pra gente pelo Instagram da Bruma Magias e também pelo YouTube da Vibe Mundial, vocês podem deixar as perguntas, tá, pessoal? Que depois eu repasso pro Robson para ele poder responder também, tá bom? Então vamos lá, o gerador de possibilidades é o que a gente chama de potencialização também, tá? É aquilo que eu te falei, a última etapa do processo, né, dos 5 métodos da TRG, onde nós vamos fazer com que o paciente, ele ressignifique toda a vida dele, ele já passou por tudo, já zerou, ele já aprendeu, ele já ressignificou e agora chegou a hora dele se preparar para o futuro. Tá. Então ele precisa estar blindado, a palavra seria essa, melhor, sabe, Daniela? Blindado para o que vai acontecer. Então esse gerador de possibilidades, ele precisa agora acreditar em tudo que ele pode fazer e consegue fazer. Né? Porque muitas vezes o que nos bloqueia de fazer alguma coisa está lá no nosso passado e a gente só resolveu, não pode só limpar. Agora eu preciso fazer com que ele entenda que ele é possível conseguir tudo isso. Né? Aí você pode chamar isso de pensamento positivo, de fé, do que for, entendeu? Mas ele precisa ter um significado na vida dele. Ok. Quanto tempo leva uma sessão, Robson? E quantas são recomendadas em geral? Tá. As minhas sessões são de 50 minutos. Ok. E tudo depende da idade do paciente. Crianças a gente trata muito mais rápido. Adultos vai depender dos traumas, dos medos, das inseguranças, do que ele traz. Em média, por exemplo, uma criança que se ela tiver uns 10, 11 anos, você vai levar em torno de 5 a 6 meses para dar alta para ele, tá? Isso também vai depender muito. Então pode ser feito para criança também? Pode. Eu atendo crianças também, tá? E atendo crianças com autismo também. Ok. Mas não são todas as crianças com autismo, porque a gente precisa entender assim, o autismo ele tem 3 níveis. Né? O nível 1, chamado de leve, o 2, que é o médio, e o 3, que é um grau mais avançado. Para nível 1, sim, a TRG ajuda bastante. Mas para o 2 e para o 3, precisa, não é possível, precisa às vezes até dar uma olhada no paciente. Às vezes ele precisa caminhar com outra terapia, que é o ABA, que eu também utilizo, para depois a gente tentar uma TRG, mas eu não recomendo logo de cara qualquer abordagem 2 e 3, tá? Agora, para os adultos, vai depender muito, eu tenho pacientes com
30, 40, 50 anos. Às vezes o de 50 anos eu consigo tratar em menos tempo, em 9, 10, 12 meses. Já um paciente que tem menos idade, ele pode passar de 10, 12 meses? Pode passar, porque vai depender do que aquilo machuca ele. É uma sessão semanal ou pode ser mais do que uma? É uma sessão semanal. Tá. E lembra que eu te falei de 0 a 10? Então, por exemplo, esse paciente, mesmo que ele fale durante a sessão, que é até legal que ele fale, porque assim ele põe para fora aquilo que está machucando, ele vai sempre me dar uma nota, independente se ele fale ou não. Então, se a gente começa com 10, eu só posso passar por uma outra fase se ele zerar 3 vezes consecutivas. Então, ele me dá uma nota 10, depois 8, depois 6, 5, 3, volta para 7. Isso pode acontecer. Tá. Porque durante o reprocessamento ele lembra de alguma coisa que, ficou lá atrás, eu lembrei agora. Ok. Isso te incomoda? Isso te dói? Dói. Qual é a nota? 7. Quando ele chegar em 0, ainda repito mais 2 vezes com ele para a gente ter certeza. 0, 0, 0, pronto. Passamos para outra faixa etária. Vamos vasculhar novamente seu software mental, seu inconsciente, para ver o que mais ainda tem para... É uma varredura mesmo, né? É uma varredura, exatamente. É uma varredura. O que muda após um reprocessamento bem sucedido? O que você percebe que muda na vida da pessoa? Bom, vamos lá. Isso é o mais gostoso para mim como terapeuta, de saber que eu consegui ajudar alguém, tá? Então, muda tudo. Muda o jeito da pessoa ser, né? Eu tenho pacientes que eram tímidos e hoje falam e dão até palestras, né? Interessante. Eu tenho pacientes que tinham problemas de saúde física e hoje estão curados, né? Eu tenho uma paciente que ela estava à porta de uma cirurgia, praticamente, estava já com data de cirurgia para marcar, e aí, feito a TRG, ela está curada. Eu jamais posso falar que eu curo qualquer coisa. A gente não pode falar isso, né? Porque seria um charlatanismo. Mas a gente vê muito terapeutas e terapeutas, porque eu falo da responsabilidade, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Exatamente. Então, a cura acontece. Cura física acontece, sim, mas tudo depende de paciente para paciente, né? Então, eu tenho pacientes que se curaram, por exemplo, de um refluxo há mais de 10, 15 anos, né? Hoje eu tenho a carta do médico desse paciente dizendo que está curado e devido à TRG, até o médico falou assim, eu não consegui te curar, né? Mas a TRG te curou. Então, assim, eu tenho pacientes que se curaram de vitiligo, pacientes que se curaram de psoríase. Nossa, interessante. Né? Então, vários acontecimentos, mas tudo depende de pessoa para pessoa. Que a pele está tão ligada com as emoções, né? Muito, muito. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, que voa, né, gente, do primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Robson falando mais sobre TRG. A Bruxa tá solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. 95,7 Vibe Mundial. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. Você sabia que a Juliana Flores tem mais de 10 mil opções de presentes? São flores, chocolate, balões, presentes criativos e muito mais. E o melhor, utilizando o cupom Mundial20OFF, você garante R$20 de desconto. Acesse julianaflores.com.br e digite Mundial20OFF para ganhar R$20 de desconto. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 12:29. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Curso de cromoterapia comigo, Val Capelli. Torne-se um cromoterapeuta especializado no uso das cores. Essa técnica integrativa usa luz colorida. Ela pode ser aplicada em casa, em animais, cromopet, em consultórios e unidade de saúde. O curso é teórico e prático. Início agora em agosto. O curso é presencial e online ao vivo simultaneamente. Ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade, promoção por tempo limitado. Acesse agora mesmo, conheça a programação valcapelli.com.
ou mande uma mensagem para 11 5072 6448. 5072 6448. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial. São Paulo 11 94701-9435. Você sintoniza Vibe Mundial FM 95,7. A rádio que toca a sua vida. A Bruxa tá Solta. Com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Voltamos, aqui estamos de volta hoje com o Robson Stoff falando sobre TRG. Vamos continuar aqui para vocês que não conhecem, a gente fique até o final do programa, porque é uma terapia fascinante, muito profunda, que trabalha muito as nossas questões emocionais. E aí eu fiz uma série de perguntas aqui pro... Tô sabatinando, literalmente, o Robson. Sou antiga, eu falo sabatinar, tá, gente? Tô fazendo aqui um quiz com ele de perguntas para a gente poder conhecer um pouquinho mais profundamente. Quais são os sinais, assim, que você detecta nas pessoas como um padrão que foi efetivamente transformado a vida daquela pessoa? Você falou até de laudo médico mesmo, de médico te dar alta, né? E colocar ali uma parabenização, de certa maneira, né? Ao teu trabalho, ao trabalho da TRG. Mas o que você começa a perceber nas sessões que você fala, legal, isso aqui, estamos caminhando, podemos evoluir com esse paciente? Muda a fisionomia do paciente, né? Muda a energia dele. Ele vem mais feliz. Ele começa a me contar, por exemplo, coisas, conquistas. Então, o que a gente percebe é que, da metade para frente do tratamento, ele começa a apresentar conquistas. Então, ele fala para mim, Stoff, eu não fazia isso, hoje eu faço. Eu não tinha boca para responder, hoje eu consigo. Eu não conseguia olhar para o meu marido, para minha esposa, hoje eu consigo. Né? Então, ele já começa a trazer mudanças na vida dele. E ele fica encantado com isso. Com certeza. Então, por exemplo, tem pacientes que era dependente de medicação para poder dormir. E na segunda, terceira sessão, largou a medicação. Eu sempre falo, vai lá e conversa com o seu psiquiatra. Sim, né? A gente vai falar sobre esses cuidados éticos, né? Não faça isso. Eu falo. Mas a pessoa fala, eu não estou precisando, eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Então, isso é muito gostoso de ver. Que cuidados éticos são fundamentais como terapeuta para conduzir as sessões? Muito bem. Nós temos um código de ética, né? A TRG, nós temos um conselho, que é um conselho internacional, inclusive. A minha formação é nacional e internacional, e nós temos um conselho, né, que nós temos o nosso código de ética e que nós precisamos seguir. Assim como o médico tem o seu código de ética, os terapeutas, aliás, os psicólogos, né? Então, os cuidados que nós temos que ter é nunca divulgar dados dos pacientes, nomes, né? A menos que o paciente queira ele mesmo falar do assunto dele. Fazer um depoimento, assim, né? Então, nós temos casos. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, eu quero dar meu depoimento para ajudar o outro. Sim. Até para servir como exemplo. Para validar, né? Para validar, né? Mas, quando ele preenche a anamnese, ele já é informado. E na primeira sessão eu também informo isso. Olha, a gente não vai divulgar nada que você não queira. Nunca, por exemplo, principalmente quando é criança. Eu gravo as sessões quando é criança. Os pais podem participar também. É isso que eu te perguntar se podem. Podem participar. A menos que eu perceba que a criança não consegue evoluir por conta da presença dos pais.
que aí pode ser que tenha alguma coisa aí, né? Mas tirando essa questão, mesmo assim eu gravo, porque se os pais quiserem ver, eles têm todo o direito, né? Então, eu tenho essa preocupação em manter o sigilo dos meus pacientes, do nome deles, da profissão, né? Por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, que nós falamos agora há pouco, né? Dentro de uma mesma escola eu tenho vários pacientes, mas um não sabe que é paciente, entendeu? O outro não sabe. Então eu não comento. Se souberem, foi pela boca deles próprios, entendeu? Então a gente tem todo esse cuidado para não ter a punição também do nosso conselho. Sim. Existe uma punição para os terapeutas. Sim. Né? Mas tem que ter uma organização, né? Porque eu vejo assim, eu atuo dentro da área de terapia integrativa e complementar e dentro da terapia alternativa e holística. Dentro da terapia alternativa e holística, hoje, nós estamos vivendo um universo assustador de pessoas despreparadas. É uma terapia, é uma vida que está ali na tua mão. Exatamente. E que a gente tem que ter uma responsabilidade. Então, você vê coisas... Semana passada eu estava comentando com 2 alunas minhas a respeito dessa questão da ética, de você ter o cuidado com o outro, de uma vida que está ali na tua mão, que você simplesmente não vai só olhar como um cifrão, ou aproveitar aquela oportunidade. Tem tantas coisas, né, que é tão profunda quando você escolhe ser um terapeuta. Eu não sei se isso vem dessa questão da professora, do professor, que tem esse olhar de cuidado já natural para com o outro, mas a gente se coloca muito no lugar do outro. Eu acho que um terapeuta que não tem a empatia de ver, olha, existe uma pessoa ali do outro lado, vai buscar fazer outra coisa na sua vida, né? Porque está na profissão errada. Totalmente. E dá para integrar? Dá para você, por exemplo, fazer um trabalho integrativo com outras terapias? A TRG não é necessário. Tá. A única coisa que eu integro é com o ABA, quando é para crianças, com autismo. Tá. Só para crianças com autismo. Mas a TRG não tem essa necessidade, né, de fazer a integração com outras terapias. Há terapeutas que fazem, ok. São punidos por isso? Não são. Tá? O nosso conselho ele é bem claro. Ele fala, quem quiser integrar, até pode, mas não precisa. Né? A TRG por si só já consegue resolver os problemas. Não tem a necessidade de você... posso incluir hipnose? Não tem necessidade. Tá? Mas, se o paciente quer, você pergunte ao paciente, você quer ser hipnotizado? Aí é outra história. Tá. Eu não trabalho com hipnose. Eu quero sempre que meu paciente esteja 100% ali junto da sessão, sabendo tudo o que se passa. Porque a hipnose é um campo delicado, né? Também entra naquilo que eu te falei de questão de ética, né? Porque a gente vê muitas pessoas por aí praticando hipnose que você não sabe o que a pessoa estudou, como está conduzindo aquilo. Daniela, infelizmente eu tenho visto que hoje a hipnose assim, está jogada nas redes sociais como se fosse mágica. Você faz 2 horas de curso e você já está aplicando. É assustador, né? É muito assustador. É assustador. Eu vejo isso muito no campo a hipnose é uma das terapias integrativas e complementares, eu vejo isso muito no campo. Sim. Muito. Não, eu não sou contra terapeutas que fazem a aplicação da hipnose. Sim. Tá? Mas desde que seja uma coisa séria, né? Que realmente tenha um respaldo, que também tenha um conselho para isso, né? E que não seja esses cursinhos rápidos que você aprende em 5 minutos, né? Como se tornar um terapeuta. Mas assim, ou pague X e vire um terapeuta em 24 horas. Em 100 terapias. Você fala, gente, eu tô há 32 anos estudando, trabalhando com a área, pesquisando, porque sempre desafios novos vão surgindo, né? Com tudo que acontece na humanidade, cada vez mais a gente tem que estudar mesmo, e de repente a pessoa fez um cursinho de 2 horas sem terapias. Não pode. E se você me permite, a TRG, ela tem o nosso instituto, que é o Instituto de Formação de Terapeutas, o IBFT, Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, e o IETRG, que é o Instituto Europeu de Terapia de Reprocessamento Generativo. Esses 2 institutos, no Brasil e no exterior, têm parceria com uma universidade brasileira aqui, e que 1 ano depois que eu me formei, eu ainda faço uma espécie, como se fosse um estágio, né, para ter uma certificação pela Universidade de Curitiba, que nos certifica como um curso de extensão universitária, reconhecido pelo MEC. Então, assim, os meus pacientes sabem onde estão pisando, entendeu? Então, eles não vão se tratar com um terapeuta que fez um cursinho, né, de poucas horas. Com certeza. Como que surge esse estudo todo dela? O estudo ele vem proveniente de um médico americano, né? Era um cientista, e hoje a TRG ela é aplicada no Brasil pelo professor Jair Soares. Então ele é um professor e terapeuta, ele trouxe
as ideias, né, do professor americano, me foge o nome agora, mas eu já lembro, e aí ele adaptou as necessidades, né, para conseguir desenvolver a TRG. Então a TRG é algo brasileiro, 100% brasileiro, criado por um brasileiro. Por um brasileiro. Por um brasileiro. Que né? interessante. Sim, né? muito. Mas ele traz a teoria do cérebro trino, né? Onde o cérebro é dividido em 3 partes. Tá? Então é muito legal, mas assim, é algo que, como eu te falei, tem uma formação para isso. Sim. Não é algo que apareceu do nada e vamos fazer, né? Hoje já são mais... Tem nós toda somos- uma pesquisa feita e tudo tem mais. toda uma pesquisa feita, sim. Interessante. E ela pode ser, por exemplo, o papel do terapeuta como um canal ali, e não como salvador do processo, obviamente. Ao longo da tua jornada dentro, você constantemente tem esse autocuidado do reprocessamento, de você parar de vez em quando e fazer para você, ou uma vez que você fez, você não precisa mais na tua jornada. Tá. Uma vez que você fez, você não precisa mais. Tá. Não há necessidade de você fazer algo para complementar. Ok. A menos, por exemplo, com crianças, né? A criança fez a TRG e lá na frente, de repente, ela, por crescer, por se tornar um adolescente, se tornar um adulto, ela sentir uma necessidade, a gente dá uma continuidade da onde foi parado naquela idade, Ok. tá? Mas não como uma recaída, entendeu? Ele é preparado para o futuro. Então, eu tenho, por exemplo, crianças que eu atendi e hoje já estão na adolescência e não precisa voltar para a sessão. O que eu sempre digo para o meu paciente: quando eu te der alta, some. Eu não quero ver você de novo. Isso Não- é bom. Porque a TRG Isso é não bom, pode ser sim. uma muleta. Sim, né? sim, sim. Nenhum tipo de terapia, Nenhum né, tipo de deveria terapia. ser. Exato. E para você como terapeuta também, uma vez feito, você não precisa retornar a fazer. Não. Eu pergunto isso porque acontece muito dentro das terapias o terapeuta ter um terapeuta, Sim. né? Uhum. Que é uma coisa até saudável pra gente, no sentido de que você precisa ter aonde, entre aspas, descarregar, Sim. né? E no caso da TRG, não há essa necessidade. Não há essa necessidade. Porque nós, terapeutas, também nos potencializamos. Nós nos preparamos para enfrentar isso. Ok. Você acredita que a TRG representa uma nova consciência dentro da psicoterapia? Sim. Sim. É importante. Hoje, inclusive, eu tenho 2 colegas que estão terminando o curso de terapia, né? E a gente conversou muito sobre isso. Elas falaram, olha, ainda não está sendo trabalhada a TRG dentro da psicologia, mas elas veem com bons olhos que, de repente, a gente... Como mais um campo ali mais a um ser... campo dentro da área da psicologia que Vem possa ser trabalhado. silenciosamente, mas está vindo, né? Está vindo. E a TRG tem tomado corpo, né? Só no Brasil e no exterior, hoje já somos mais de 30 mil terapeutas em TRG, né? E mais de 20 mil casos já trabalhados, com respaldo, com laudos médicos, para dar aquela garantia realmente que os pacientes precisam. E as pessoas cada vez mais precisando de qualquer tipo de terapia, né? É Sim, interessante como sim, a sim. procura. Eu vejo assim que a gente tem um marco temporal até com a própria pandemia, porque é como se antes as pessoas tivessem até um certo preconceito da palavra terapia. E Exato. hoje parece assim, eu nasci, preciso do terapeuta do lado e aceito isso, né? Uhum, sim. Eu falo assim, a gente não tinha preconceito, vamos lá, se tem um problema no fígado, você vai lá no médico e resolve. A parte nossa emocional, a parte nossa cerebral, a parte nossa mental, por muito tempo, muito preconceito de ser, olha, eu preciso cuidar disso aqui. Sim, sim. Porque isso aqui pode estar sobrecarregando este fígado, né? Exatamente, Daniel. Né? Então, é engraçado como as pessoas estão procurando cada vez mais. Que conselho você daria, Robinson, para quem está iniciando nessa jornada, seja como paciente, seja como terapeuta em formação de TRG? Tá, vamos lá. Como paciente, né? Procure sempre uma ajuda. Seja com a TRG ou seja com qualquer outra terapia. Não ache que você vai resolver tudo sozinho. A gente precisa de ajuda. Principalmente, a gente está falando da pandemia agora no começo, né? Muita gente se descobriu, né? E descobriu até as relações pessoais. Sim. Né? Eu vi vários casamentos, por exemplo, se desfazendo porque as pessoas não sabem se conviver juntas. Não é. Então eu falo, gente, tá na hora de você... Estavam se conhecendo, né? Exatamente, né? Mas antes de você se doar para o outro, você precisa se conhecer, você precisa se tratar. E você precisa quebrar esse paradigma
de que terapia é algo para quem está fora, né, do comum na cabeça. Vamos falar português, claro. Muita gente fala assim, eu não vou fazer terapia, porque terapia é coisa para louco. Não, não é? Isso não existe, tá? A terapia é importante para que a pessoa possa resolver os problemas emocionais dela, para não vir a ter problemas físicos, tá? E mesmo que a pessoa não apresente problemas físicos, atrapalha muito ela ter os problemas emocionais. Sim. Porque ela vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar medos que não são necessários para a vida. Agora, para quem está começando a ser terapeuta, eu digo, leve a sério. E pense não na questão financeira, como você falou agora há pouco, em ajudar o outro. Se você gosta de ajudar o outro de graça, então ajudar o outro e você vai ter um retorno financeiro, vai ser algo natural o seu retorno financeiro. Não pense em quantos pacientes eu vou atender. Pense na qualidade desses pacientes. Como você vai... E a diferença que você vai poder fazer na vida das pessoas. Porque o próprio universo vai abrindo pra gente. Exatamente. As Vai coisas vão abrindo acontecendo. oportunidades, vão abrindo situações. Eu tô aqui agora. Não é interessante? O próprio universo Não é? vai. Exato. Eu vejo assim, quando a gente planta bem, a colheita vai ser obrigatória, não tem jeito, vai ser um retorno sadio pra gente. Que tipo de resistência, agora vamos... terapeuta pode encontrar? Vamos lá. Nos pacientes? Isso. Muito bem. A desconfiança, né? De que, eu vou gastar meu dinheiro e eu vou ter retorno. É muito isso, né? As pessoas pensam primeiro no dinheiro, sabe? Infelizmente. Sim. Ela precisa se entregar ao tratamento, tá? Ela tem que estar aberta. E aquilo que nós conversamos agora há pouco. Vamos mexer em feridas que vai doer? Vai. Que vai machucar? Sim. Mas você quer resolver isso? Se você quer, ok. Eu vou até falar uma coisa para você. Eu tenho raros pacientes que desistem da terapia. Pode acontecer, tá? Porque ela ainda não se preparou para enfrentar os problemas dela. A gente vai chegar em alguns momentos da vida da pessoa que ela precisa tomar decisões, né? Ou ela segue adiante para se curar emocionalmente e até fisicamente, se for o caso, ou ela fica na mesma condição que já está, entendeu? E isso, existe alguma resistência, sim, de algumas pessoas, né? E nosso papel como terapeuta não é insistir. Se algum paciente chega para mim e fala, eu quero desistir, ok, pode desistir. Eu jamais vou ficar insistindo, não, vamos fazer, ou vamos negociar, a questão é financeira. Não, se você não quer continuar, você não está no seu momento agora, entendeu? Você vai se descobrir em algum momento. Porque muitas vezes é um despertar, né? É um despertar. É um despertar, e às vezes aquele não é o momento do despertar da pessoa. Exatamente, entendeu? Tem gente que não precisa fazer terapia porque consegue se reprocessar automaticamente, tá? Mas são raras as pessoas que sobreviventes são raros, são né? São raras. E a gente precisar de uma ajuda não é vergonha. Né? Com certeza, com certeza. Existe alguma contradição na TRG? Não, eu não enxergo contradições na TRG, Daniela. Ou algum mito que as pessoas colocam na cabeça, por exemplo? Sim. Sim, mito sim. As pessoas têm o mito de achar que a TRG é algo que tem a ver com religião, por exemplo, né, com crenças. Muita gente me pergunta, mas eu sou espírita, sou católico, sou evangélico, eu posso fazer TRG? Pode, porque a TRG é uma técnica, né? Não tem nada a ver com religiosidade, isso não vai interferir na religião da pessoa, né? Existe o mito, por exemplo, de que a TRG é hipnose. Não, a TRG não é hipnose. A gente consegue fazer você acessar o seu inconsciente de forma consciente, o tempo todo acordado nas sessões. A gente às vezes pede para a pessoa só fechar os olhos para que ela se concentre um pouco mais. Mas eu tenho paciente que fica de olho aberto o tempo todo, não tem problema, tá? Desde que ele consiga fazer o filme, que ele enxergue o potencial que ele tem e resolver os problemas dele, para mim não tem problema. Olha, tem pessoal que está te agradecendo eternamente aqui. Eu e minha mãe estamos aqui em Ibiporã, Paraná. Paraná. Olha aí. É aqui em Mifugita. Aqui em Mifugita. Um abraço, então, para... É a mãe e filha, é isso? Mãe e filha. Abraço para vocês duas, então. Agradeceram. Pelo jeito, você foi professor, terapeuta de uma delas aí, porque ela estava elogiando bastante. Coisa gostosa, né? Tão bom isso, né? Que as pessoas vêm prestigiar. E tem algum tipo de contraindicação? Eu falo assim, porque, por exemplo, na terapia reikiana, se a pessoa acabou de passar por uma cirurgia, ela não pode passar por aquele processo. A gente tem alguns
casos, né, de Sim. contraindicação. Na TRG tem algum tipo de contraindicação? Tem sim. Por exemplo, o luto. Uma coisa que sempre me perguntam sobre o luto. O paciente me pergunta, olha, acabei de perder um parente e tal, eu queria fazer TRG. Eu não recomendo ainda. Você precisa primeiro vivenciar o luto por um tempo, né? 2 meses, 3 meses, depois a gente faz. Porque ainda está muito recente a perda, né? Seja por uma pessoa ou uma criança quando perde um pet, ou até mesmo um adulto que perde um pet, porque hoje os pets são considerados filhos. Sim, né? sem dúvida. Então, e a gente se apega a isso. Sim. Então a gente precisa viver o luto. Eu explico o que é viver o luto, o que você precisa e tal. E tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, quando há um caso grave de psicopatia, né? Então a gente não vai tratar desses casos, tá? Ou quando há uma bipolaridade muito grande, então a gente recomenda primeiro uma consulta com um psiquiatra. Sim, porque tem até as questões químicas muitas vezes, né? Tem as questões químicas, né? Agora, no mais, é possível tratar, sim, qualquer pessoa. Para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente pelo YouTube da Vibe, aqui pelo Instagram da Bruma Magias, e sentir um chamado pela TRG, por onde começar, Robson? Para ser um terapeuta ou para ser um paciente? Para ser um paciente. Muito bem. Bom, por onde começar, né? Entrar em contato, né? Com um terapeuta mais próximo, tá? Para que ele possa, primeiro, conversar um pouco, fazer entender qual é a necessidade, né? Eu acho que assim, esse chamado que você falou, ele é muito importante, né? O quanto eu estou disposto a querer mudar de vida, né? Chega de sofrer, ninguém precisa sofrer, né? E o nosso papel como terapeuta TRG, eu digo nosso porque estou falando agora em nome de todos os terapeutas TRG no mundo, né? É ajudar o próximo, né? Então, esse próximo que agora está nos ouvindo e está sentindo no seu coração, está sentindo essa necessidade, ou está naquele momento de vida que eu já não sei mais o que fazer, para onde correr, se dê uma chance. Então, pra gente o pessoal que está assistindo aqui, deixa os teus contatos, por favor, Robson, faça os seus convites aqui. Tá bom. Bom, meus contatos podem ser aí pelo WhatsApp, que é o 989009806, né? É o 989009806. Esse é o contato da clínica, onde podem mandar o WhatsApp, né? E a secretária vai atender com o maior prazer, vai agendar a primeira consulta, para a gente bater um papo, tá? Tem também o Robson Stolfi. Oi? DDD 11, perdão, porque nós estamos falando para o Brasil todo. Isso. Né? E aí, obrigado pela lembrança. E aí tem também o meu site pessoal, que é www.robsonstolfi.com.br, e as redes sociais, que é robsonstolfi.trg, e também tem o da própria clínica, que é libervita.terapia. Perfeito. E você também ministra cursos na área? Ministro cursos também. Olha, gente, atendo empresas. Você é sua aluna. Fiquei interessadíssima. Eu só não formo terapeutas. O único que pode formar terapeutas é o Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas. Maravilhoso isso. Eu quero agradecer demais, Robson. Como te falei, o tempo aqui voa. Né? Quero aproveitar, gente, para quem quiser, né? Eu estou lançando esse mês um curso bem interessante. Vou deixar o convite aqui, que é a cura geracional uterina. Vocês tinham te pedido tanto para lançar o curso, estou lançando. Vai ser dia 28 de junho, às 10 horas da manhã. São 3 encontros que teremos nesse curso. Entra lá no brumamagias.com para saber mais informação. Ou pelo 11 98913 7777. É um curso onde vocês vão trabalhar muito a questão da ancestralidade feminina, da memória celular. Eu entro nesse campo da memória celular. Meditação, reconexão com as nossas linhagens, também um mapeamento desses padrões ancestrais aí do campo, técnicas de limpeza energética, rituais de conexão com a nossa sexualidade, criatividade. Não é só para as mulheres, tá? É um curso que independe de gêneros. Também para quem quer ser terapeuta, ele é um curso que vai ensinar para a parte do terapeuta, por isso que ele é muito completo, bem profundo mesmo, e tem todo um material de apoio. Então, tem as apostilas, tem as meditações guiadas, tem os roteiros, os protocolos, os modelos aqui para aplicação, e um grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu tiro lá, onde estou pessoalmente nesse grupo, fazendo uma monitoria exclusiva para vocês, tá bom? Quero agradecer novamente. Deixa mais uma vez suas mídias sociais para o pessoal que queira saber, por favor. Deixa Robson. sim, então é robsonstolfi.trg, né, no Instagram. Também tem o libervita.terapia, o site que é robsonstolfi.com.br,
E aí o telefone também, posso deixar Por novamente? favor. Que é o WhatsApp, é DDD 11 98900 9806. E assim, com o coração mais expandido, a consciência mais desperta, chegamos ao fim de mais um encontro sagrado aqui no Bruxa Tá Solta. Hoje mergulhamos nas profundezas da terapia de reprocessamento generativo, essa ferramenta poderosa que nos convida a romper padrões, curar a alma, co-criar uma nova realidade emocional e espiritual também. Se alguma parte dessa conversa tocou você, leve isso com carinho, reflita, sinta, transforme e saiba, você não precisa carregar o peso das histórias que já não são mais suas. A cura é possível. Viu só quanto o Robson trouxe aqui pra gente? A transformação é real e o caminho começa com um sim para você mesmo, para você mesma. Gratidão pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Gratidão pela presença de vocês, pela escuta, pela luz de todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira aqui ao meio-dia, aqui na Rádio Vibe Mundial e ao vivo pelo YouTube da Vibe Mundial, também pelo Instagram da Bruma Magias. Até lá, lembre-se, a bruxa tá solta sim, cheia de amor, consciência e responsabilidade. Que os ventos tragam leveza, que a terra traga sustentação, que o fogo traga inspiração e que as águas possam curar. Boa semana a todos. Gratidão por hoje. Obrigado. Você